Olá, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, Mundo, boa tarde. Está entrando no ar, ao vivo, mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Paulinho Guará renova contrato com o Norte Esporte Clube, é o nosso convidado. Ele está aqui no nosso ao vivo, vamos bater um papo com ele e você vai ficar sabendo tudo sobre a montagem do plantel, a escolha de amistosos e também sobre a estreia do time Norte Esporte Clube no Mineiro do Módulo 2. E mais, Cruzeiro perde mais uma na Sul-Americana, é o Lanterna e vê a situação ficar difícil para a sua classificação. Começou os Jogos Escolares de Minas Gerais, a etapa de Montes Claros. Você também confere detalhes aqui no nosso Momento Esportivo. Essas e outras notícias, agora. Paulinho Guará, técnico do Norte, renovou o contrato, ele que esteve na temporada passada, agora rumo à primeira divisão. O ano passado foi por detalhe que não subiu, ele esteve se especializando na licença da Pro, da CBF, da Comebol. É o nosso convidado, vamos bater um papo com ele, já que está próximo da estreia do Norte no módulo 2 de futebol. O plantel foi apresentado, você vai conferir também aqui no nosso Momento Esportivo. Paulinho, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Rubens. Agradeço aí pela participação mais uma vez, poder estar falando com você, né? Um amigo aí que a gente conseguiu fazer em Montes Claros, né? Aí nesse veículo aí de passar informações para a torcida, né? Para todos aqueles que acompanham o Norte Esporte Clube. É prazeroso poder bater esse papo com você. Paulinho disse que o bom filho a casa retorna, né? Isso foi feito. Parabéns, viu, Vitor? Quando eu falei que acertou bem trazendo o Paulinho. Cara, o ano passado foi por uma vitória, né, Paulinho? Que caiu a ligação, parece que caiu a conexão com o Paulinho. O ano passado, vou continuar falando, foi um detalhe. A gente esteve lá em Patos, no jogo contra a equipe do Mamoré, até Paulinho restabelecer a sua conexão, a gente vai falando aqui. O Norte precisava ganhar por 3 gols de diferença. Não ganhou, não veio o acesso. O time foi todo dispensado, já que não tinha mais competições a partir daquele momento. O Vitão, o presidente do Norte Esporte Clube, contratou novos jogadores. Foi no sul do Brasil, São Paulo, jogadores de várias partes do Brasil. E a gente vai saber daqui a pouco. Aí, Paulinho voltou, a conexão. Tudo ok, né, Paulinho? Agora sim. Vamos lá, eu vou te perguntar logo, como é que foi a montagem do elenco para 2025? Teve a participação sua aí também, avaliação de desempenho, acerto com o empresário, como é que foi tudo isso aí? Então, Rubens, primeiro agradecer aí, a torcida, né, o Vitor, o Marlon, todos eles envolvidos na minha volta, né? Pelo trabalho que a gente conseguiu fazer ano passado, faltou pouco, a gente conseguiu o nosso acesso. E esse ano a gente mudou um pouquinho o perfil, né, dos atletas, as características, né, principalmente no nosso meio, é, de campo. E foi uma montagem, né, muito sólida, trabalhando sempre em equipe, presidente, diretoria, treinador, né, departamento de scout, analisando os nomes, né, para que a gente encaixe dentro daquilo que a gente quer para esse ano de 2025. Eu estou bem confiantes, bem convictos, né, dos atletas que a gente conseguiu trazer. Já deu para perceber nos treinos, né, já estão praticamente com 3 semanas aí de trabalho, né, e a entrega, né, a qualidade, o empenho dos atletas aí, né, de estar representando essa camisa, já identificaram, né, vê aí que é um clube que tem uma ambição muito grande, né, com uma torcida calorosa, né, com uma cidade que tem uma expectativa muito grande, mas que a gente possamos aí durante nossos treinamentos, né, durante
até o início da competição aí, chegar forte, chegar bem, para que a gente consiga o tão sonhado acesso e o título, né, do módulo 2. Paulinho, como é que foi esse acerto? Quando você veio, já tinha um auxiliar técnico, depois ele saiu, né? Foi para o Nordeste. Depois você chegou. Esse acerto aí, essa indicação dos jogadores, que daqui a pouco a gente vai ver os jogadores que foram contratados. Como é que foi essa renovação? Você, presidente, auxiliar, diretoria administrativa, como é que foi? Teve muita indicação sua ou foi empresários que indicaram? Então, Rubens, a gente já havia conversado, né, desde o final do ano passado, eu e o Vitor sempre trocava mensagem, né, trocando algumas ideias sobre a competição, né, mas nada acertado ainda sobre a minha volta, sobre o meu retorno. Tinha uma situação muito, já bem encaminhada para fora do Brasil, né, e chegando em janeiro ela não concretizou, né, a gente voltou a conversar sobre o meu retorno, né, ele já tinha contratado o Erlen, né, como auxiliar, o Leandro como scout, departamento scout, o Donizete, né, como gerente de futebol. E aí, na minha chegada, já tinha alguns atletas já acertados, né, já tinha alguns atletas já contratados, mas depois da minha chegada, a gente começou a buscar nomes, né, então, assim, o processo de contratação foi todo em conjunto, acho que foi muito bem elaborada, muito bem discutida, né, muitas indicações, muitos empresários, né, mandando os atletas, mas a maioria são atletas que a gente já vem mapeando, né, vem mapeando durante, quando a gente está em casa, vendo muitos jogos, né, e eu estou, assim, muito tranquilo sobre essas contratações, né, o Vitor sempre passava por ele também, toda contratação tinha o aval do presidente, o diretor, de toda a comissão, né, que estava envolvida nas contratações. A torcida está aqui já, Paulinho, mandando mensagens. Lucas Andrade, a Império está na pista. Márcio Paulista Pereira, Império esse ano, novo conceito de torcida. É uma nova torcida aí, né? Império Norte. Torcida, está aqui só fechado com o professor. Esse ano o acesso vem. Agora vai ter torcida de verdade, não apenas pagode na arquibancada. Essa aqui. Mas tem pagode e torcida, viu, gente? Eu fui com eles lá para Patos, a galera fez a maior festa. Império joga para nós cantar. Tal. A gente viu, Paulinho, que vários jogadores chegaram de nome. Por exemplo, Paulão é um cara rodado do Cruzeiro e vários outros clubes. Ele esteve no Paysandu, fez uma cirurgia. Como é que está esse jogador? Esse é um deles. Fisicamente, está curado? O Paulão. Então, o Paulão chegou, né, tem praticamente uma semana que ele já está em atividades, né? O Paulão, em relação à lesão, ele não tem mais lesão, né? Ele está curado, ele está praticamente entregue ao departamento de performance, né? Para que ele precisa fazer ainda alguns acompanhamentos, né? Já está em campo também, fazendo algumas atividades comigo e com o Douglas. É um cara sem comentários, né? Um cara acima da média, né? A sua carreira já diz por si próprio. Um cara que tem um comando, um cara que tem um caráter assim que nos deixa como treinador, né, muito confiante. É um cara que veio com sangue no olho, né, quer realmente retomar, né, a sua carreira. Ele foi praticamente um ano sem jogar devido a essa operação, essa lesão que ele teve, né. Mas, graças a Deus, já está recuperado. Precisa de algum tempo ainda para se condicionar, mas é um cara que se entrega, né. Ele está ficando aqui no centro de treinamento, treina de manhã, treina de tarde, se deixar, treina de noite. É um cara que quer realmente ajudar, né? Então, desde a conversa que o Vitor teve com ele, eu tive antes da chegada dele, demonstra realmente o que ele quer, né? Então, assim, é um cara que tem um nome, né? Mas ele não quer
viver do passado. Ele deixa bem claro isso, ele quer vir para cá, ele veio para cá para fazer uma boa temporada, para ajudar o Norte a subir, né? Então a gente tem muito a ganhar com esse atleta, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Já se mostrou um líder, né? Um cara que tem respeito diante do grupo, né? Pelas suas ações. Eu falo que a maior liderança não é por palavras, né? É por ações. Então esses atletas que têm essa carreira, né, vitoriosa, e chega e trabalha e dedica, mostra para os outros que, diferente do que ele já conquistou, ele quer ainda mais para a carreira, então isso aí eleva o nosso nível, né, de atletas, de competição, né? Então acho que o presidente foi muito assertivo na contratação dele. Você tem jogador de Montes Claros também, o Peu, o lateral Peu. Ainda não sei se já deu para ver quem é um time que você vai estrear dia 5. Já tem um time que já dá para falar assim, esse time é o ideal para a estreia ou ainda está cedo ainda? O Rubens está muito cedo, né? Eu falo que hoje, se eu falar que já tem algo definido, eu não estou sendo verdadeiro, né? Até mesmo pela qualidade, né? Pela entrega, as características dos atletas, né? Criamos um grupo muito forte. O que a gente precisa no dia a dia é entender quem vai encaixar melhor com quem, né? Para a gente poder estrear. Mas é um grupo que você pode estar mesclando sempre, né? Tá dando uma oportunidade para todos. Sai um e entra o outro, eu acho que o nível ele vai manter e vai melhorar, né? A minha gestão é uma gestão muito verdadeira, né? Uma gestão olho no olho, é muito direto. Os atletas sabem que é o perfil do clube trazer para montar um elenco grande, né? Com muitos atletas de qualidade, né? E eu preciso trabalhar isso no dia a dia com eles, né? Eu acho que é o que eu passo para eles. A partir do momento que eu tenho grandes atletas de qualidade na equipe, eu não vou ter só 11 jogadores, né? Eu tenho 30 jogadores. Então, diferente se está iniciando, se está no banco, se não está sendo relacionado, esse atleta ele tem valor, né? Ele tem importância para mim. O dia que esse atleta não tiver valor, não tiver importância para mim, ele não tem que estar no meu grupo, né? Ele tem que ir embora. Então, a partir do momento que você ser direto, né, na sua gestão, olho no olho, né? Eu acho que a gente consegue conduzir, né? E vai ser uma briga sadia, uma briga boa, uma briga sadia. Eu acho que todos os atletas que estão no elenco, eles têm consciência, né, da concorrência que vai existir, né? Isso é bom, né? Então a gente precisa controlar isso, não pode deixar ter vaidade, não pode deixar ter o eu, né? Tem que ser o nós, né? Eu acho que esse módulo 2 ele diz muito sobre isso. Uma equipe que tiver, além de ser qualificada, competir, ele tem um bom ambiente, né? Todo mundo pensando positivo, todo mundo querendo o ideal, o propósito de ser campeão, de subir, né? Acho que isso aí a gente vai se fortalecendo a cada dia. E o fato desse ano, o campeonato começar depois da primeira divisão ter encerrado, vocês trouxeram alguns jogadores que jogaram a primeira divisão. Foi melhor para começar depois de ter terminado a Série A do Mineiro? Então, você consegue trazer alguns atletas, né, que disputaram a primeira divisão, né? O módulo 2 já tem um tempo que ele inicia após o Campeonato Mineiro, né? Então, o nosso trabalho já começa lá em dezembro, né? A gente já consegue acompanhar os jogos, mapeando os campeonatos estaduais, não só o Mineiro, mas de todo o Brasil, né? Buscando aqueles atletas que a gente vê que tem um perfil dentro da característica do nosso jogo, né? Então, assim, facilita, né? Você ter esse banco de dados, mapear jogos. Eu mesmo gosto de ver jogo, né? 2, 3, 4 jogos por dia, quando eu estou em casa, né? Para buscar atletas aí. E a gente, nesse mapeamento, a gente conseguiu trazer esses atletas. Tem uma pergunta aqui do torcedor, o Vitor, do Nortice, né? Ele está perguntando se teve algum jogador que você queria trazer e por algum motivo você não conseguiu trazer. Qual seria esse jogador? Deve ter vários, hein? Então, não, na verdade, tem alguns atletas pontuais, né? Tem alguns atletas de oportunidades, né? De algumas situações. Geraram alguns atletas que a gente já estava conversando, apalavrado, né? Mas que aí a gente tem a concorrência, né? De Série C,
Série B e Série D de brasileiro. O atleta, às vezes, ele quer ir para uma competição nacional. Mas hoje, se eu for falar, pontuar algum atleta que eu gostaria de estar aqui, eu acho que eu estaria sendo injusto com aqueles atletas que vieram, né? Então, todos os atletas que estão aqui hoje no grupo, né, por mais que tem 2 ou 3 atletas que já estavam contratados antes da minha chegada, são atletas que têm o meu aval, né, e que está satisfeito, né, e a gente vai ver agora no decorrer dos trabalhos, dos treinos, da competição, né? Então, assim, mas o desenho, aquilo que a gente quer, os atletas já estão assemelhando, fazendo, né, durante os treinos, tudo que a gente tem pedido, né, mostrado para eles. Então, agora é poder construir ainda até a nossa estreia aí. Segura aí, Paulinho. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. E você pode continuar mandando suas mensagens aqui. A gente vai mostrar jogador por jogador e continuar o papo. Paulinho, ele vai avaliando cada um. Segura aí que já já a gente volta. Momento Esportivo, 16 anos no ar. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes.